Glória a Deus, estamos aqui diretamente dos estúdios da Rede São Paulo para o Brasil e para o mundo. Eu sou o Carlos Silva, sou pastor que estou cuidando dos homens que vencem aqui no estado de São Paulo e olha, tem sido uma verdadeira bênção. E você, meu irmão, que está aí me vendo, nada é por acaso, fica comigo até o final dessa programação, porque com certeza alguma coisa Deus vai falar com você. E de repente você está aí numa luta grande, dentro de casa, no trabalho, na vida profissional, sentimental. De repente você tem lutado contra uma ansiedade, uma depressão até mesmo, um vício. Então fica comigo, meu irmão. A Bíblia, ela não mente quando ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fica com a gente porque, olha, esse trabalho dos homens que vencem nada mais é do que um braço da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus. E você que está agora me vendo, você vai ter a oportunidade, o privilégio de ver um pedacinho de uma mensagem que eu dei no penúltimo evento que tivemos aqui com os homens na nossa sede de São Paulo. Foi muito especial, foi muito forte. Eu vou pedir para que você preste atenção em tudo que vai ser falado agora através desse trecho da mensagem que eu dei, porque foi um dia muito especial para os homens. Está no ponto aí, diretor? A gente pode colocar, por gentileza? Então preste atenção você aí de casa, porque é muito forte. Coloca pra gente. O José estava lá num momento de alegria muito grande, ele não via a hora de falar: pessoal, eu sou José, vocês não estão me reconhecendo não, sou eu mesmo. Aquela alegria, meu irmão, a gente tem que viver esse momento também, independente do que aconteceu, independente do que está acontecendo, você tem que estar cheio de alegria, pronto para explodir no nome de Jesus. Não importa o hoje, entendeu? Não importa o hoje, porque às vezes o hoje está guerra. Às vezes o hoje está difícil, às vezes o hoje está na injustiça, às vezes o hoje é cárcere interior. Porém, você tem que estar sempre pronto para explodir de alegria em nome de Jesus. Estava lá o José, já não podia se conter ali diante dos seus irmãos, né? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazer sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mandou sair todo mundo que não era da família, sai todo mundo. E eu vou ficar agora só com os meus irmãos. Irmãos, aqueles que tentaram contra a vida do José. Mas o José não guardou ódio no coração. O José não guardou raiva, sentimento de vingança, e não guardou nada disso. Por quê? Porque era espiritual. Por quê? Porque ele soube guardar o coração. Ele vivia na presença de Deus. Eu sempre imaginei o José como aquele garoto inocente. Eu sempre imaginei o José como aquele homem prudente, porém inocente, porque para ele estava tudo bem. Se ler a história do José, os irmãos contra ele e ele compartilhando o sonho. Daí os irmãos partiram para cima dele, ele sonhou de novo. O que o José fez? Compartilhou mais uma vez, inocência pura. Como se fosse uma criança, assim. Mas é essa inocência que Deus espera da gente também. É essa inocência que Deus espera da igreja também. Uma igreja pura, homem que vence. Você tem que ser esse homem puro também. É para liberar o perdão, libera o perdão. É para estender as mãos, estenda as mãos. Não é para ficar aborrecido, então não fique aborrecido. O José fez sair, todo mundo ficou só com a família. Às vezes é necessário, meu irmão, tirar aquilo que está te atrapalhando. Às vezes é necessário você ficar só com os de casa. Às vezes é necessário você ficar só com os da família mesmo. Às vezes é necessário você ficar só com os da igreja. Às vezes é necessário você ficar só com aquilo que está realmente te edificando. Sai todo mundo, ficou só os irmãos. Versículo de número 2: e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó também ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Olha a preocupação do José: vive ainda meu pai? Olha como que ele era família. Vive ainda, meu pai está vivo? Vocês sabem dizer? E os irmãos em choque, sem saber se aquilo era real ou não. Como assim o José está vivo? Como assim ele é o José? A gente vendeu esse José. E eu te pergunto, homens que vencem, na cabeça dos irmãos, o José estava vivo ou morto no Egito? Morto. Na cabeça dos irmãos, José já deve ter morrido faz tempo. Inclusive na cabeça do pai de José. O pai de José tinha certeza que o José não vivia mais. Tinha certeza, mas o José estava vivinho da Silva. E os irmãos ouvindo, e ele: o meu pai está vivo ainda. Olha a alegria, meu irmão, não queira perder essa alegria.
a alegria de se reunir como igreja, a alegria de sentar na igreja um domingo para ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que quando você chegou na igreja, você reconhece que você era muito mais feliz do que hoje. Mas por que isso, pastor Carlos? Porque quando você chegou na igreja, você era puro, você era espiritual o suficiente para entender bem todas as coisas. O pastor falava, você já recebia. A palavra era pregada, você até chorava. Tinha injustiça, você não se preocupava com ela, porque você era espiritual. Você guardava o seu coração, você ouvia tudo, guardava. Por isso que ontem mesmo eu me peguei refletindo sobre isso. Por isso que a Bíblia fala, ai daqueles que escandalizarem quem? Os meus o quê? Meus pequeninos. Daí eu fiquei refletindo, pequenino? Daí eu fiquei pensando, é isso aí, o pequenino, aquele que acabou de chegar na igreja, que está naquela alegria tão grande, e alguém vai lá e aborrece ele. E ele perde toda aquela alegria do início. A pessoa está chegando na igreja, ela está lá, toda a força, e vai, e vem aquela alegria, daí vem alguém e acaba aborrecendo esse pequenino, que está chegando agora, cheio de alegria, cheio de vontade, cheio de fogo para queimar, cheio de músculos espirituais para render na obra, e alguém vai lá e mata a fé daquele pequenino. É isso daí, é homem vencendo na graça de Deus, na presença do Todo-Poderoso. E olha, você que quer saber mais do trabalho Homens que Vencem na nossa igreja, entra no site IGD, procure a IGD mais perto de você. O nosso site é o On Grace, daí você vai procurar a Igreja da Graça mais perto da sua casa. E lá você vai procurar saber sobre o trabalho dos Homens que Vencem. Converse com o pastor, com a pastora. Todos os nossos trabalhos têm um núcleo dos Homens que Vencem para poder dar suporte aos homens. E tem sido uma verdadeira bênção. E nas redes sociais você pode me seguir, pode seguir o trabalho dos homens, entendeu? Todos os estados têm um Instagram trabalhando com os Homens que Vencem. E atenção, atenção, Jundiaí. Eu sou o pastor Carlos, estou cuidando da Igreja da Graça na cidade de Jundiaí. Você de Jundiaí, da região de Jundiaí, que está precisando de uma palavra, me procure amanhã na nossa igreja, na rua Rangel Pestana 222, Rangel Pestana 222, uma poderosa reunião às 8 horas da manhã, outra às 3 horas da tarde e a última às 6 horas da noite. E eu atendo todas as pessoas sempre no final de cada reunião. Você está precisando de um atendimento pastoral? Então, Jundiaí, é comigo. Amanhã, Rangel Pestana, 222, 8 da manhã, 3 da tarde e também às 6 horas da noite. Um forte abraço, até a próxima.